Oi, pessoal, eu tô vindo hoje pra falar de uma postagem que eu vi hoje e que eu achei muito interessante, que tá no Instagram da Tata Werneck, né? Acho que muita gente conhece a Tata Werneck e pra quem quiser, né, ver na íntegra lá, eu acho que é legal, entra lá no Instagram dela, mas pra quem não viu ainda, né, eu vou só resumir. Então, a Tata Werneck colocou uma frase lá, né, o que ela diria para criança que ela foi um dia, né? E aí ela colocou várias citações, né, do que ela falaria, mas o que assim eu achei mais interessante é que ela colocou uma citação de orientação, né, para escola. Então, por exemplo, né, na escola ela era uma criança bagunceira, ela é uma criança que dava trabalho, que os pais muitas vezes não sabiam o que fazer, ficaram até acreditando que não davam conta, que a escola não dava conta, né, de lidar com os comportamentos, sempre apontando para ela comportamentos disfuncionais. E pelo que eu entendi da história, em algum momento ela foi até expulsa, né, apesar dela ser de uma turma de 10 alunos que acho que, né, tinham comportamentos não esperados aí pela escola, vamos dizer assim, né? Ela era a única menina desse grupo e a única que foi expulsa dessa escola, né? Então, assim, ela viu ali um preconceito, né, por ela ser menina, por ela ser, né, mulher do sexo feminino, e aí apresentar esses comportamentos, porque os meninos podem apresentar mais os comportamentos disfuncionais do que as meninas não podem. E aí eu achei muito interessante que, assim, ela fez várias pontuações muito plausíveis pra gente pensar. Nós, professores, pais, educadores, profissionais de saúde que trabalham com crianças, né? O que a gente espera que as crianças façam na escola, muitas vezes, e na casa. Eu acredito que a gente está esperando muito crianças muito robôs, né? Crianças educadas o tempo todo, crianças que não contestam regra, crianças que sentam durante toda a aula, que assistem todas as aulas, né? Todo o conteúdo sem queixa, sem reclamar, sem se virar, sem conversar. E eu vou aproveitar a fala da Tatá para falar um pouquinho, né, até fazer um link comigo aqui, assim, mas assim, qual que é a ideia, né, das pessoas? Que as crianças sigam apenas um padrão, que é aquele padrão de criança que fica sentado e faz tudo sem questionar. E eu me identifiquei muito com essa matéria dela, né? Porque eu não fui esse padrão de criança, né? Eu fui uma criança que dei muito trabalho porque eu conversava muito, né? E hoje eu vejo que esse meu conversar atrapalhava o padrão da escola porque não era bem aproveitado, porque não era bem trabalhado, porque não tinha momentos em que eu pudesse conversar. Então eu conversava no meio da aula e aí eu levava bronca, xingos. Já teve professores, né, que eu lembro assim que foram bem grosseiros, bilhete para casa, e isso nunca foi valorizado. E se eu for olhar isso na minha vida adulta, né, se você que tá me ouvindo aí, né, me assistindo agora for ver, o quanto esse conversar, até essa exposição que eu tinha, né, porque eu não era uma criança que não tinha uma timidez, mas assim, eu não era tão tímida, né, eu tinha um pouco mais de desenvoltura para falar e às vezes até para responder, né, para os professores e para os pais, etc, né, minha mãe que eu diga. Mas eu tinha um impulso para agir que às vezes na infância, muitas vezes na infância, é considerado como um comportamento disfuncional e ruim, e na vida adulta é super importante. Por quê? Eu não tô falando que é importante, que foi importante eu ser, né, não ter educação com os professores, nada disso, né? Na maioria das vezes não era esse o caso, eu realmente ficava conversando e eu bagunçando, mas a ideia é assim, o quanto essa minha habilidade na escola não foi aproveitada e na vida adulta ela foi super importante. E graças a Deus, né? Eu vou falar sobre Deus aqui, mas assim, graças a Deus, não só Deus, né? Acho que vários fatores. Hoje eu ainda tenho
esse comportamento e não perdi esse potencial que poderia ter sido podado na minha infância, né? Porque se eu faço de uma forma, por exemplo, sei lá, se minha mãe me batesse muito, fosse muito aversiva a ponto disso me causar um mal-estar tão grande, eu poderia ter deixado de fazer isso. E hoje talvez eu tivesse dificuldade para estar falando com vocês aqui, dificuldade para estar me comunicando com os meus pacientes, fazendo palestras que eu faço, as orientações e tudo mais, que é o meu, assim, é o meu recurso maior, né? Eu até brinco que às vezes eu falo assim que eu tinha que fazer um seguro da minha garganta, porque eu uso demais, né, a voz, né, e a fala. Então, é o meu recurso aí principal, né, na minha vida. Claro que a mente também tem que estar boa para ajudar, né? Mas hoje como recurso principal eu uso a comunicação. E se eu tivesse sido podada mais, né, eu fui, mas mais do que fui, eu talvez teria perdido, né, esse comportamento tão esperado. E a Tata Werneck, ela fala isso, que todo aquele comportamento que ela teve na infância, que era considerado disfuncional, hoje fez dela uma estrela do Brasil, né, fez dela a pessoa que ela é. Fez dela a grande estrela comediante, né? Porque é difícil a gente ter comediantes tão bons, assim, pode ser que você não goste dela, mas a gente não pode desconsiderar o sucesso que ela tem, né, hoje. Mas foi graças a esse comportamento que ela tinha lá na infância, que já existia, mas que foi tentado ser podado, né? E aí ela até fala que os pais, por um momento também, né, não conseguiram muito bem lidar, mas acabaram conseguindo ajudá-la. E ela conseguiu realizar os sonhos dela. E ela fala de outras coisas e tal, mas o que marcou mais pra mim foi isso, foi esse comportamento da infância, né, não aceito pela sociedade, né, por vários motivos, e é claro que eu entendo, porque as crianças precisam aprender e etc, mas que a gente muitas vezes exagera na cobrança, não entendendo que isso é uma característica potencial para o adulto. Então parece que a gente quer formar crianças obedientes, não adultos saudáveis. A gente quer formar crianças que sigam as regras da escola e não crianças que vão ser adultos, que vão ter trabalhos e vidas que vão precisar de alguns comportamentos que eles têm na infância, tá? Então fica a dica aí para você, papai, mamãe, educador, né, sobre essa discussão da Tatá aí que me trouxe também a reflexão aí da minha infância. Até mais, gente. Um beijo.